boa noite. Muito bom estar aqui contigo nesse momento para compartilhar a palavra de Deus. Esse domingo é o primeiro domingo desde que iniciou a quarentena que nós não teremos apenas a transmissão online, mas nós também estamos, nesse exato momento, cultuando ao Senhor presencialmente, publicamente, na nossa igreja. Mas você que está em casa, talvez seja membro da Igreja do Redentor, seja um frequentador da Igreja do Redentor, mas faz parte do grupo de risco ou tem alguma outra restrição para, nesse primeiro momento, estar cultuando a Deus conosco presencialmente. É uma alegria poder estar compartilhando a palavra do Senhor contigo, ou até mesmo você que tem acompanhado os nossos vídeos, talvez nem more na cidade do Rio de Janeiro, talvez tenha conhecido a nossa igreja durante esse período. Nós estamos aqui, através desse vídeo, com muita alegria, compartilhando a palavra do Senhor contigo, nessa quinta mensagem da série Dias Melhores para Sempre. E, além de ser a quinta mensagem da série, essa é a segunda mensagem do segundo tema dessa série, que é dividido em 3 subtemas. Nós já falamos sobre paz acima da circunstância, e na semana passada nós começamos a falar sobre a soberania de Deus. E é com muita alegria que a gente inicia mais uma semana, nesse domingo, falando sobre esse atributo tão importante e tão essencial à nossa compreensão desse tema, sobretudo nesse tempo em que nós vivemos. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 97, que é mais um salmo que vai falar sobre o reinado, sobre o governo, sobre a soberania de Deus. O Salmo 97, ele vai dizer o seguinte: o Senhor reina, exulte a terra, e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das suas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiam o mal vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegram-se no Senhor justos e louvem o seu santo nome. Quando você olha para o mal presente no mundo, qual é a pergunta que surge no seu coração? Qual é a pergunta que surge na tua mente? Para muitos, diante do mal, a pergunta que surge é: aonde está Deus? Estamos, como nós falamos no início, na quinta mensagem dessa série que nós denominamos Dias Melhores para Sempre. E nós estamos falando sobre dias melhores diante de uma realidade terrível. Estamos vivendo em dias de quarentena, um ano onde passamos mais tempo em uma situação de confinamento, em quarentena, do que fora dela. Já estamos 4 meses, nessa realidade, vivendo essa realidade. Esse é o primeiro domingo que a nossa igreja se reúne publicamente após esse período de quarentena. É o primeiro domingo, porém, que nós retornamos com os cultos públicos, porém com muitas restrições, com muitas limitações. E nós podemos nos perguntar: aonde está Deus diante desse cenário terrível? Talvez você tenha levantado esse questionamento no seu coração. Existiu um filósofo grego chamado Epicuro, que ele criou um paradoxo, onde ele questiona: se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o mal? Se ele é bom e existe o mal, talvez ele não seja todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso e existe o mal, talvez ele não seja bom. Ou Deus é bom,
ou ele é todo-poderoso. Talvez esse mesmo paradoxo de Epicuro, esse mesmo dilema, você em algum momento da sua vida, ou talvez nesse momento, esteja alimentando em seu coração diante das realidades adversas, como essa que nós temos vivido. Mas hoje eu gostaria de meditar com você, nesse salmo que nós lemos, o Salmo 97, olhar o Evangelho como uma resposta diante desse dilema que eu e você possamos alimentar em nossos corações. Diante desse dilema, o Salmo 97, ele apresenta uma ilustração perfeita da glória de Deus. O Deus que é Senhor sobre toda a terra, o Deus que é poderoso, que é todo-poderoso sobre toda a terra. O Senhor é aquele que tem todas as coisas sob o seu controle. E para nós cristãos, Jesus, ele é o Rei exaltado por Deus. Por isso, eu gostaria de olhar para esse salmo e enxergar 4 formas como o Senhor é aqui apresentado como Deus exaltado, como o Senhor é exaltado através desse salmo. O primeiro aspecto que nós vemos é o aspecto do que o Senhor é exaltado em seu trono. Isso nós vemos nos 2 primeiros versículos, quando o salmista diz: o Senhor reina, exulte a terra, e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Então nós vemos aqui um Deus que ele é exaltado em seu trono. Um trono que é estável, um trono que não é abalado diante das circunstâncias. Um Deus que é exaltado porque o seu reinado ele não pode ser abalado por circunstância nenhuma. Mais uma vez, a palavra de Deus apresenta o Senhor como soberano, e que, independente da circunstância ao nosso redor, ou até mesmo independente de qual sentimento esteja no meu coração e no seu coração, o Senhor continua reinando. O reinado do Senhor, ele não é abalado diante da nossa falta de confiança nele. O reinado do Senhor, a soberania do Senhor, não depende no grau de confiança que qualquer ser humano possa depositar nele. O reinado do Senhor, ele não está sujeito a qualquer tipo de circunstância que nós estejamos vivendo, porque o seu reino se estende por toda a face da terra. O seu reino é inabalável. Saber que o Senhor reina deve encher o nosso coração de alegria. Saber que o Senhor está reinando e que o seu trono continua inabalável deve encher o nosso coração de alegria. E digo mais, não só o nosso coração deve se encher de alegria diante do fato de que o Senhor reina, independente da circunstância. Essa certeza deve encher de alegria o nosso culto ao Senhor. Por isso, hoje é dia de celebrar ao Senhor alegremente, independente da circunstância, independente das condições que nos foram impostas, independente da circunstância adversa, independente da doença, da quarentena, da pandemia, do Covid-19, independente da crise econômica. Essas circunstâncias não podem limitar a nossa alegria, o nosso regozijo do nosso culto a Deus. Portanto, hoje é dia de se alegrar, porque o Senhor reina, independente de qualquer circunstância que nós estamos vivendo. O fato de que Deus existe faz com que muitos homens tentem provar o contrário. Enquanto aqueles que são inimigos do Senhor tentam, de alguma forma ou de outra, desacreditar a existência de Deus, essa convicção que nós temos deve ser um instrumento de alegria para nós. Nós devemos nos alegrar nesse fato de que o Senhor existe e de que Ele reina. Mesmo que em alguns momentos a gente tenha a impressão que o mal está imperando sobre o bem, a gente precisa se alegrar no Senhor, porque, como eu disse, isso é apenas uma impressão. Deus, ele não está medindo forças com o mal. O Senhor, ele continua reinando, apesar do mal existente. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Apesar do trono do Senhor estar cercado de nuvens e escuridão, como o salmista descreve no Salmo 97,
O trono do Senhor encontra-se firmado sobre a retidão e a justiça. O seu trono não depende de circunstâncias, ou até mesmo não está baseado naquilo que eu sinto, mas é um trono inabalável. Portanto, o Senhor, ele é exaltado no seu trono. Porque o trono do Senhor não é instável, como os poderes desse mundo, como as nações desse mundo. Na semana passada, nós citamos o fato de que muitos presidentes do Brasil, nas últimas décadas, não conseguiram concluir o seu mandato. Nas últimas décadas, algumas nações simplesmente deixaram de existir, mesmo que no passado essas nações tivessem sido nações poderosas. Mas o trono do Senhor não é como os tronos desse mundo. O trono do Senhor não ele não existe como os sistemas políticos desse mundo. É um trono inabalável, que não depende de circunstância econômica, que não depende de circunstância política para existir. Mas o salmista ele apresenta também um outro aspecto, uma outra dimensão de como o Senhor é exaltado. O Senhor ele é exaltado sobre os seus inimigos, como nós vemos no verso 3 ao verso 6, quando o salmista diz: fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos contemplam a sua glória. O salmista aqui apresenta um cenário de tempestade varrendo a terra e destruindo tudo aquilo que está no seu caminho. O que isso aponta para nós? O que isso significa para nós? Isso aponta para um Deus que é mais poderoso do que qualquer outro poder dessa terra. Isso nos traz a tranquilidade, isso nos traz a convicção, a confiança de que mesmo que a gente tenha a impressão que o mal está imperando sobre o bem, o reino do Senhor, ele não é abalado. O reino do Senhor, ele não está ameaçado diante do mal que se avança diante de nós. O Senhor não está medindo forças com o mal. Não existe um dualismo, como se fosse uma queda de braços, onde o Senhor ele está competindo com o mal. Não, a palavra de Deus diz que ele é todo-poderoso. E o Senhor ele é exaltado sobre os seus inimigos. Isso aponta para um Deus que é mais poderoso do que qualquer outro poder dessa terra, e que os seus julgamentos manifestam a sua santidade diante de um mundo de impiedade. Diferente dos outros deuses, o Senhor, ele é um Deus sobre toda a terra, ele não é um Deus tribal, ele não é um Deus de uma nação específica, ele não é um Deus que reina somente sobre o seu povo, mas é um Deus que reina sobre toda a criação. Ele é poderoso sobre toda a terra, e ele é exaltado não somente no meio do seu povo, mas também diante dos seus inimigos, daqueles que se opõem ao Senhor. Os propósitos do Senhor nunca falham. O Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. Por isso, o salmista ele vai além. Ele é exaltado sobre os seus inimigos, mas ele também é exaltado sobre os falsos deuses, como ele descreve no versículo 7, 8 e 9, quando nós lemos o seguinte: ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam em ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das suas sentenças. Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. No Oriente Antigo, quando uma nação conquistava outra nação, o que era interpretado? As pessoas interpretavam que os deuses da nação vencedora, esses deuses eram mais poderosos do que os deuses da nação derrotada. Enquanto isso, ao mesmo tempo, os israelitas daquela época aprendiam que Jeová
era o Deus sobre toda a terra, e que os deuses dessas nações, na verdade, não passavam de ídolos, e que, como ídolos, eles não eram coisa alguma. Mas a nação de Israel, ao mesmo tempo, sofre derrotas, como, por exemplo, a derrota do povo de Israel para a Babilônia. Então, como conciliar um Deus que é todo-poderoso diante de derrotas do seu povo? A derrota do povo de Israel para os babilônios não foi resultado de uma derrota do Senhor, não foi resultado de um poder dos deuses da Babilônia. Não foi um momento onde os deuses da Babilônia demonstraram mais poder do que o Senhor. Isso não significava que os deuses da Babilônia eram mais poderosos do que Jeová, ou que os deuses da Babilônia estavam competindo em poder com o Senhor. A derrota do povo de Israel ocorreu justamente porque o povo de Israel havia pecado gravemente contra o Senhor. Ou seja, o Senhor não tinha perdido o controle no momento em que o povo de Israel foi derrotado pela Babilônia. Ele continuava reinando, ele continuava soberano. A derrota do povo de Israel para a Babilônia foi consequência do seu próprio pecado, e não mérito dos deuses da Babilônia. Da mesma forma, os babilônios foram dominados pelos medo-persas. E isso também foi providência do Senhor, porque os profetas haviam anunciado de antemão essa derrota dos babilônios. Da mesma forma, o Senhor demonstra soberania, libertando o povo de Israel do cativeiro, provando que ele não havia perdido o controle de nada em nenhum momento. As vitórias do Senhor sobre as nações idólatras envergonhavam esses ídolos, mostravam que esses ídolos, na verdade, não tinham poder, que esses ídolos não eram deuses, eram apenas ídolos, e como ídolos, eles não eram nada. Eles não eram nada diante do Senhor. Não há nenhum outro Deus diante do único e verdadeiro Deus. O Senhor, para nós, ele não é o único adorado diante de outras possibilidades. Ele é o único Deus adorado diante de uma única possibilidade de existência de um Deus. O Senhor, para nós, não é um Deus melhor, não é um Deus maior. Ele é o único e verdadeiro Deus. Todos os outros deuses desse mundo não passam de ídolos. Pode ser que hoje em dia o grande problema da idolatria não esteja nesse tipo de ídolo, como os ídolos do passado. Embora pessoas ainda se curvem diante de deuses, de ídolos feitos por mãos de homens, por imagens feitas por mãos de homens, por mais que pessoas hoje tenham outros intermediários, outros ídolos que eles recorram além do Senhor, que é o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. Talvez o grande problema da idolatria nos dias atuais não esteja concentrado somente nesse tipo de idolatria. Porque não faltam ídolos para serem adorados atualmente. Ídolos como o dinheiro, como o sexo, como o prazer, o conforto, os bens, o reconhecimento, a aprovação. Tudo aquilo que você serve ou que você sacrifica é o que você adora. Portanto, entender que o Senhor é exaltado sobre os falsos deuses implica um exame de coração que eu e você precisamos fazer e analisar o que de fato nós temos sacrificado e a quem nós temos servido. O que tem colocado, o que você tem imprimido mais força,
O que você tem colocado mais serviço e sacrifício na sua vida? Mais do que o Senhor. Porque aquilo que você serve e sacrifica é o que você adora. Por isso, quando nós nos libertamos de todos os ídolos deste mundo, nós podemos dizer que o Senhor é exaltado sobre nós. Como o salmista diz que o Senhor é exaltado sobre o seu povo, nos versículos 10, 11 e 12, quando ele diz o seguinte: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Versículo 10. Isso significa que nós só podemos odiar o mal de verdade se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Versículo 11. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. O Senhor, Ele é exaltado sobre o seu povo, aqueles que são justos. Aqueles que estão no Senhor serão vitoriosos. Mas como pode um Deus que é justo recompensar pecadores? Porque não tem como a gente olhar para esse salmo e achar que nós somos justos por conta do nosso esforço de sermos pessoas justas. Uma vez que nós entendemos a queda, o pecado, uma vez que nós entendemos quem de fato nós somos. Como podemos ser chamados de justos sabendo que nós somos pecadores? A verdade é que nós somos justos não porque nós conseguimos ser justos, porque simplesmente a nossa tentativa será sempre frustrada. Porque esse Deus, que além de justo, Ele é santo, e o seu padrão de santidade é Cristo, o padrão moral de Deus, para nós se torna inatingível. Porque o padrão de santidade de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É um padrão inalcançável para mim e para você. E o Senhor fala que vitoriosos serão os justos. E quando você entende, quando você olha para Cristo e vê que o padrão de santidade, de moral, de justiça é o Senhor Jesus, e entende a gravidade do nosso pecado e a distância que nós estamos do Senhor Jesus, talvez você desanime e se veja como um derrotado, porque simplesmente eu e você não conseguiremos ser justos e santos como o Senhor Jesus foi. Mas a boa notícia do Evangelho é que eu e você nos tornamos justos quando estamos em Cristo, quando de fato estamos em Cristo. Porque Deus demonstrou a sua justiça em Cristo e a satisfez no sacrifício do único que não pecou. Se a vitória está disponível apenas para os justos, da mesma forma, só somos vitoriosos quando estamos em Cristo, quando a nossa vitória não é a nossa vitória, mas a vitória de Cristo sobre a morte. Porque só podemos ser vistos como justos por Deus quando nós estamos em Cristo. É impossível odiar o mal se eu não tiver um relacionamento verdadeiro com o Deus que é que é a fonte de toda a bondade, que é o dono de toda a bondade. Da mesma forma como eu venço todas as tentações, eu só consigo vencer as tentações quando eu me aproximo do Senhor. Sim, esse Deus que é todo-poderoso, que é transcendente, que detém todo o poder, toda a justiça e toda a santidade, é um Deus que também é imanente, que significa que Ele se relaciona com a sua criação e com o seu povo, que mesmo sendo um Deus justo, bom e santo, Ele está perto de todos aqueles que se aproximam dEle. Enquanto muitos agem como se Deus não existisse,
nós que somos seu povo, precisamos confiar que aconteça o que acontecer, o Senhor reina. Nenhum outro Deus pode estar diante do Senhor. Então, eu gostaria de concluir essa mensagem voltando à pergunta que a gente fez no início. Aonde está Deus na nossa aflição? Aonde está Deus diante do mal? A resposta é que Deus continua reinando. Mas se Deus é bom e Ele continua reinando, por que o mal existe? Por causa da maldade humana. Por causa da decisão deliberada do primeiro casal criado por Deus, que eu e você somos descendentes, decidiu a decisão deliberada deles em se divorciar da fonte de toda a bondade. Quando Deus criou o mundo e criou esse primeiro casal que deu origem a todos nós, esse primeiro casal decidiu se desligar, se divorciar, viver de forma autônoma a fonte de toda a bondade. Logo, o mal existe por causa disso. O mal existe por causa da maldade humana e não por causa da ausência de Deus. Mas se Deus é todo-poderoso, e mesmo diante desse fato, Deus continua sendo todo-poderoso, por que o Senhor não acaba com todo o mal? Aí eu te respondo essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Quem disse que o Senhor não vai acabar com todo o mal? Como nós falamos, a justiça de Deus, ela se manifestou em Cristo, que além de receber na sua morte toda a nossa culpa e satisfazer toda a justiça de Deus, porque como nós confiaríamos em um Deus que não é justo, que compactua com a maldade, que passa pano para a maldade? Como nós confiaríamos em um Deus assim? Logo, Deus satisfez sua justiça na morte daquele que não tinha pecado. O Senhor satisfez sua justiça em Cristo. E Cristo recebeu na sua morte toda a sua culpa, para que nós pudéssemos ser vistos como justos diante de Deus. Mas a justiça de Deus, ela se manifesta em Cristo, também apontando para nós uma nova esperança na sua ressurreição, porque Cristo morreu por nós, mas a morte não venceu a Cristo. Cristo ressuscita no terceiro dia, e na sua ressurreição há a promessa de que um dia Cristo voltaria. E o seu retorno é um retorno triunfal. Na sua volta, quando isso ocorrer, de fato, todo o mal será aniquilado de uma vez por todas. Aí sim, todos nós viveremos eternamente com o Senhor, livres de todo o mal, porque Deus, Ele é bom e Ele é todo-poderoso. Portanto, eu e você estamos vivendo nessa jornada, nesse processo de redenção. Estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas estão sendo alcançadas para viverem eternamente com o Senhor, livres de todo o mal, porque Ele é bom e Ele também é todo-poderoso. E o poder de Deus, Ele é um poder que se estende sobre toda a terra. Talvez você que esteja assistindo essa mensagem, talvez você não tenha ainda experimentado um encontro, um relacionamento verdadeiro com Deus. E o meu convite nessa noite é que você receba a Cristo, receba a mensagem do Evangelho e entenda que o Senhor, Ele continua reinando. Que o mal, ele existe não por uma ausência de Deus, mas por causa da maldade humana, por causa do pecado. E a única forma de ser livre da maldade, do pecado, é se encontrando com a graça de Deus, é sendo resgatado por esse Deus que é todo-poderoso e é santo, e é bom, e é justo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua justiça e pelo teu poder. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor um dia nos salvou e hoje nós somos teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque o seu poder não está limitado, mas o Senhor é o Todo-Poderoso sobre toda a terra.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é exaltado no seu trono, é exaltado sobre o seu povo, é exaltado, Senhor Deus, até mesmo diante dos falsos ídolos, dos ídolos desse mundo, é exaltado diante, Senhor Deus, dos teus inimigos. Obrigado, Senhor Deus, porque nenhum poder desse mundo é capaz de deter o poder do Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor abra corações e mentes nessa noite, que o poder do teu evangelho, Senhor Deus, transforme vidas e salve pessoas, Senhor Deus, nesse momento tão difícil que nós vivemos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja reunida nesse momento, porque entendemos que o Senhor está agindo, Senhor Deus, no meio da tua igreja, mesmo diante de um cenário, Senhor Deus, caótico, porque entendemos que o Senhor reina, independente de qualquer circunstância. Entendemos que o Senhor é soberano, independente de qualquer outra circunstância que possamos enfrentar. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. No domingo que vem, estaremos juntos como igreja, nos reunindo na nossa igreja presencialmente, mas também estaremos com a nossa transmissão online, para você que está distante ou que não pode ainda estar presente no nosso culto público. E nós esperamos que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Se você deseja nos contactar, nossas redes sociais estão disponíveis, faça contato conosco, nós gostaríamos muito de orar por você, de conversar com você a respeito daquilo que o Senhor falou ao seu coração, através da exposição da sua palavra. Que Deus te abençoe e até semana que vem.